Orientação do professor Zumar Fachin, é um trabalho da instituição que vem da Universidade Estadual de Londrina, e o trabalho do Jamil tem o título Direitos da Pessoa com Necessidades Especiais, Aspectos Constitucionais. Passo a palavra para o Jamil, então. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a professora. Bom, já iniciando uma breve exposição sobre o direito das pessoas com necessidade, eu acho que é conveniente dar uma analisada na história e analisar que na Grécia nem sequer direito à vida o deficiente tinha, uma vez que em Esparta era pregada a eugenia. Só que, apesar da evolução do tema que foi durante a história, muito é necessário que seja debatido e discutido, porque a estimativa que há hoje no mundo de 650 milhões de pessoas com deficiência. No que concerne ao status constitucional da pessoa com deficiência, é importante que analisemos a igualdade e a inclusão. Essa igualdade, ela é expressa formalmente no artigo 5º da Constituição, mas é uma igualdade formal, que garante a todos a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É inegável que essa igualdade formal possui uma importância sem igual. Contudo, ela precisa transcender a folha de papel e atingir a realidade, porque nos deparamos muito com preconceito, dificuldade de acesso à educação, a dificuldade do acesso à locomoção, nos empecilhos que temos no ambiente físico. Para isso, a Constituição também já prevê, e como que o José Afonso da Silva diz ser uma discriminação positiva. Ela trata de forma desigual para poder igualar o deficiente físico no âmbito real. A respeito disso, temos o artigo 7º e o inciso 31, que trata da igualdade no tocante ao ingresso e permanência do deficiente físico no ambiente de trabalho. A título exemplificativo também temos o artigo 37, inciso 8º, que assegura a percentual de cargos de emprego público para a pessoa com deficiência. Contudo, a igualdade, ela necessita, para que ela seja concretizada, é necessário também que o deficiente seja incluído na sociedade. E essa inclusão é muito mais do que uma simples integração do deficiente. Essa inclusão diz respeito a uma mudança na sociedade e no ambiente. O que seria essa mudança? Uma mudança na sociedade, podemos citar, por exemplo, na educação. Diz que a educação, no artigo 205, a educação é direito de todos. Mas só que nos deparamos muito com situações que escolas não admitem a entrada de deficientes, alegando que não possuem respaldo, não possuem competência para isso. Isso lesa muito o direito do deficiente, a educação inclusiva, mas também o direito da pessoa que não tem deficiência. Porque faz com que tratemos o deficiente como um ser diferente, porque não convivemos com um. Porque se tivéssemos convivido, nós poderíamos ver que o deficiente é uma pessoa comum, que é dotada de dificuldades, mas porém também de qualidades como nós. Mas esse é um problema do modelo médico adotado na visão de todos. O modelo médico trata o deficiente como uma pessoa que tem uma doença que necessita ser curada. Contudo, é necessário que esse modelo médico seja abandonado e seja adotado um modelo social, que já em conferências internacionais, como a Convenção da ONU sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil também é signatário, que admite um modelo social no qual o deficiente ele faz parte da diversidade humana, e que na verdade as suas deficiências é fruto do quê? Das limitações arquitetônicas, das limitações comunicacionais, das limitações atitudinais. Voltando um pouco ao assunto da educação, nós temos que a educação causaria uma mudança na atitude da sociedade como um todo.
e assim possibilitando a inclusão. Agora, dizendo a respeito da inclusão ambiental, a Constituição, eu confesso que antes de fazer estudos sobre trabalho, eu via muitos calçadas ou dificuldades de acesso deficiente da locomoção e falava, nossa, que absurdo isso, né? Como que pode não ter lei e tudo mais? Só que a importância do trabalho foi exatamente essa, porque eu percebi que, na verdade, a Constituição prevê sim uma inclusão do deficiente no ambiente, no que diz respeito ao físico. Porque o artigo 227, parágrafo 2º, junto com o artigo 234, garante ao deficiente, dá ao Estado o poder de modificar, de forma que ele adeque o ambiente, de forma que não exclua o deficiente de todas as liberdades que pessoas que não têm, por exemplo, a faculdade de andar, têm. E dessa forma, a Constituição prevendo, ela garante a inclusão do deficiente. Já caminhando para o fim do trabalho, da exposição, eu gostaria de salientar que é fundamental que todos mudem um pouco da visão, que mudem a visão do modelo médico para o modelo social, para que possamos dar ao deficiente o poder de fazer escolhas por si, porque ele tem essa faculdade, e também o poder do deficiente contribuir com a sociedade com os seus talentos, que acima de tudo acima de deficiente, deve ser analisado o fato de ele ser uma pessoa, e como pessoa ele tem a dignidade humana, tange em toda a sua esfera no âmbito do direito e tudo mais. Tudo mais é isso. Permite um questionamento? Bom, quero agradecer, primeiro ao Jamil pela apresentação do trabalho dele. Como sobrou para alguns motivos aqui da apresentação dele, fazer algum questionamento. Primeiro, Jamil, que você está trabalhando também, acredito, com o conceito de deficiência. Não sei se você também está trabalhando com isso no seu trabalho. E sempre me faz pensar que definir a deficiência é necessário antes definir o que é um não deficiente. Que acho que passa a ser uma questão também complicada do ponto de vista teórico. Não sei se você está trabalhando com esse conceito. E uma outra questão que eu teria, mais uma questão prática, eu sei que existem legislações tentando viabilizar esse acesso das pessoas deficientes aos espaços públicos, enfim. Quem é que fiscaliza isso? Quando a gente se depara com uma situação em que eu sei que o deficiente não vai ter acesso, ou mesmo como deficiente não consigo ter acesso, como é que se faz essa fiscalização, quem o recurso? Você chegou a estudar essas duas questões, o conceito de deficiente e da fiscalização? Em relação ao conceito de deficiente, realmente é muito difícil dizer o que é um deficiente. A própria Convenção da ONU sobre o direito da pessoa com deficiência, ela mesma define o deficiente. O deficiente, na verdade, ele é uma pessoa, é uma minoria, porque você pode classificar uma deficiência através da minoria. Ele possui limitações funcionais, mas essas limitações são impostas pela sociedade, são impostas pelas barreiras arquitetônicas, pelas barreiras de comunicação, pelas barreiras da sociedade. E no que tange a tutela do deficiente, quem pode exigir os direitos, o Ministério Público ele tem essa função. Nos meus estudos, baseado na revista do advogado, tem vários artigos, é uma revista apenas sobre deficiente físico, diz que o Ministério Público ele tem essa função de fiscalizar o acesso do deficiente aos ambientes públicos, à escola e tudo mais. Só que o Ministério Público ele possui muitas funções.
e várias vezes acaba sendo ineficaz, não por um problema do próprio Ministério Público, mas também por um problema organizacional. E por isso também cabem as unidades, a grupos que representam os deficientes, também realizar essa defesa do deficiente na sociedade, para que possa trabalhar junto à inclusão e à igualdade, para que deixe de ser lesados esses direitos fundamentais. Obrigado, Jamil. Eu agradeço a sua apresentação.